E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, como eu já havia combinado com vocês anteriormente, em algumas aulas eu não vou estar com a câmera ligada por conta da minha iluminação não ser muito boa, mas o importante é ter o áudio e o conteúdo, tá bom? Então, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você for assistir essa aula, que a gente for ter essa conversa. Eu quero trazer para você um pouco do que eu aprendi, né, de sistema imunológico, mas o sistema imunológico é um sistema muito intrigado, é uma rede de trabalho muito intrigada, mas fascinante, que abre portas para você entender qualquer outro tipo de mecanismo, principalmente em qualquer outra disciplina, principalmente dentro de qualquer processo, às vezes, fisiopatológico. Então, a gente já teve uma conversa boa, nosso primeiro encontro aí ao vivo, quem pôde estar presente, que legal, quem não pôde, próxima vez que eu marcar um outro encontro ao vivo, esteja presente, porque querendo ou não, a sua presença conta, ponto para você também. E é um outro momento que a gente faz também para a aula ficar um pouco dinâmica, não ficar só as gravações, tá bom? Então, vamos entrar um pouquinho aqui para a gente formular, definir você aí na sua cabecinha o seu possível entendimento para o sistema imunológico, tá? Hoje a gente vai abordar um pouco esses tópicos aqui, quando a gente falar a gente vai falar um pouco dos órgãos do sistema imune, quem são eles, as suas funções, as células. A gente não vai aprofundar de cara em cada uma delas, mas a gente vai te comentar, pelo menos, de quem são elas, um pouco das suas funções, e um pouco dos mecanismos da resposta imune, e como ela vai sendo montada, né, vai sendo constituída. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, e vamos começar os trabalhos, né? Nessa primeira imagem, o que vocês observam aí? Vocês observam que no centro do corpo humano tem um contexto bélico, tem uma guerra acontecendo no estilo medieval, né? Então aí você tem toda uma infantaria aí presente, né? Que é um pouco do que a gente faz uma analogia com o sistema imune, que o sistema imune seria um sistema de guerra, um sistema bélico. Então, será que eu posso afirmar que o sistema imune ele é um sistema de defesa militar? Se ele for defesa, ele estaria defendendo a gente contra quem o tempo todo, né? Então, a gente vai se questionando e perguntando um pouco sobre isso. Aí, diante desse cenário, o que eu apresento para vocês para a gente poder sugerir em cima da palavra sistema imunológico? De onde vem essa palavra sistema imunológico? Ela vem da palavra imunidade, do inglês immunite, e que mais precisamente derivou do latim, essa palavra que significa isento ou livre. Então, você está imune a alguma coisa quando você está isento ou você está livre. O que significa isso, em termos de fisiologia? Nesse sentido, refere-se que os mecanismos utilizados pelo nosso organismo como proteção contra agentes do ambiente estranho ao corpo. Né? Então, os mecanismos que o nosso organismo faz uso para defender a gente, essa palavra defesa, né, nos deixar isento de agentes estranhos ao nosso corpo. Mas vamos ver do que esse sistema imune, de fato, é um pouco formado, para a gente conseguir entender o porquê que ele trabalha, quando ele trabalha. Será que agora o meu sistema imune está parado? Será que agora ele não está exercendo nenhuma atividade de controle no meu organismo, de regulação, de defesa, enfim, vou usar as palavras que vocês sempre têm costumado ouvir. Eu gostei muito desse conceito que eu achei em um artigo proposto por Júnior e colaboradores em 2010, que ele diz o seguinte, que o sistema imune ele consiste numa intrigada rede de trabalho formada por órgãos, células e moléculas, que tem a responsabilidade de manter a homeostasia corporal em resposta a um agente agressor em geral. Eu achei bem legal esse conceito, né? Algumas palavras me chamam a atenção aí. Primeiro, uma intrigada rede de trabalho, órgãos, células e moléculas. A responsabilidade dele é manter a homeostasia, tá? O que é esse termo homeostasia? É o equilíbrio interno dinâmico do corpo. Então, diversos sistemas, diversos mecanismos trabalham neste exato momento para que a gente possa ter o nosso corpo rígido, saudável e homeostasia, tá? Só que aí, essa última frase no final, quando ele coloca em resposta a uma agressão, eu vou lançar uma pergunta. Eu gosto muito de fazer perguntas. Essa resposta em agressão é um agente que tem que vir de fora do corpo, é externo, ou pode ser também uma resposta contra mim mesma, ao que está presente no meu corpo, contra uma proteína minha corporal? Eu lanço essa pergunta para você. E se você me diz que pode ser as duas, ou só o que vem de fora, mas eu vou ficar com a primeira, se você me diz que é só, que são para os dois momentos, tanto que vem de fora quanto que vem de dentro, é interessante pensar assim, porque me faz entender que o sistema imune, ele não foi criado só para o que vai vir lá de fora. Ele foi criado, acho que primeiro para me aceitar, para me tolerar. Se eu respondo só para o que vem de fora,
Eu pergunto, se eu vivesse numa bolha, num ambiente totalmente asséptico, né, sem qualquer contato contra micro-organismos externos, é o que a gente está falando, contra o que ele estaria me protegendo, né? Então, vamos continuar nossa discussão. Isso aqui é um mapinha que tenta mostrar um pouco realmente dessa rede de trabalho, né, que a gente tem comentado, células, moléculas. Aqui o que ficou faltando, se a gente olhar com calma, assim, a gente não tem especificamente falando de órgãos aqui, né? Fala de células, como eu vi ali, o macrófago, fala de linfócitos, fala de muitas moléculas, né, de muitas estruturas proteicas envolvidas na resposta imunológica. Aí ficaria faltando a gente colocar um pouco alguns órgãos, né, que a gente vai falar mais na frente, como a própria medula óssea, o timo, o baço, né, os tecidos linfocitários associados e assim sucessivamente. Mas vamos avançando em cima dessa rede intrigada de trabalho. Ai, minha garganta está ferida, né, o termo garganta. Na verdade, a nossa mucosa bucal está ferida, está machucada, né. A própria falta de higienização dental é uma grande porta de entrada para micro-organismos, né? Formação ali do biofilme bacteriano, estafilococos, diversas outras bactérias estão ali para formar. Lógico, se você tem uma lesão nesse local e isso cai na corrente sanguínea, é muito mais propício que essas bactérias migrem para determinados órgãos ou fiquem ali mesmo mais alojadas, levando a um quadro de uma infecção, até então, no primeiro momento, que como resposta a essa infecção, a gente pode ter uma inflamação. E que aí, geralmente, uma estrutura que inflama muito, que incomoda muito aqui nessa região da faringe, aqui próxima à faringe, a laringe, é uma estrutura linfóide que nós temos aí, que é conhecida como as amígdalas, né? Que algumas pessoas têm uma resposta muito violenta nesse nível de amígdala, e eu até pergunto, o que está acontecendo na amígdala? É a bactéria que está lá dentro dessa estrutura linfóide amígdala, né, machucando, ou essa bactéria foi levada até lá, para que ela possa, então, interagir com células do sistema imune, e essas células, por sua vez, que é uma resposta da citologia básica que a gente reconhece, que, dependendo do estímulo que algumas células recebem, somente células que a gente chama como células somáticas, que são células que fazem parte de todo o nosso tecido corporal, essas células, elas se multiplicam. Então, para que elas possam ter uma resposta melhor, né? Então, o que acontece, na verdade, na amígdala, para deixar a amígdala dolorosa, é que por conta desse agente estimulante para essa célula do sistema imune, essa célula se multiplica, ela entra em mitose. E o fato dela se multiplicar muito, se expandir demais, às vezes numa reação muito exagerada, causa esse processo, causa esse inchaço do linfonodo amígdala. E que incomoda, fica dolorido, porque ele tem terminações nervosas. E tem pessoas que respondem demais a isso, que às vezes alguns médicos, né, os otorrinos principalmente, sugerem que a pessoa retire a amígdala por conta dessa resposta exagerada. Mas a pessoa pode ficar suscetível também a essas respostas, a uma ausência de uma boa resposta imunológica, caso venha a ter. É uma literal infecção, né, bucal, vamos dizer assim. Mas será que é assim que ocorre esse ataque? Abrir a boca, não. A gente também tem que entender que a gente tem uma microbiota presente, né? A gente tem uma microbiota presente na nossa cavidade bucal, na nossa parte externa, nos nossos aparelhos, em muitas mucosas internas. Então, e se a gente tem uma microbiota presente ali o tempo inteiro, por que eu não estou sendo atacada por elas, então, o tempo todo, né? Então, lógico, nesse quadro dessa homeostasia não entra só o sistema imune, diversos outros sistemas e fatores químicos e até físicos fazem com que essa homeostasia seja estabelecida, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Será que é assim que acontece? Minha garganta está ferida, tal, vamos lá. Bom, quando eu falo em corpo, nosso corpo está exposto. O que separa o nosso corpo do meio externo é a pele. A pele ela é vista realmente como o maior órgão do corpo humano. Ela tem um sistema fantástico também de controle de homeostasia, seja por produção de sebo, seja pelo suor, pela regulação da temperatura, seja por células presentes na sua própria epiderme, especialmente na derme, que respondem também ao tipo, alguns agentes agressores que conseguem permear essa pele, vamos dizer assim. Então, a gente tem exemplos de toxinas, vírus, produtos carcinogênicos, fungos, bactérias,
próprias partículas de poluição do ar são agressoras, não só para a pele, mas também via trato respiratório, germes, de um modo geral, como a gente assim considera, e parasitas, tá? Então, o nosso corpo, ele está sujeito a tudo isso, e outros a gente vive em harmonia com muitos desses micro-organismos, tá bom? Isso aqui a gente falando sempre do aspecto externo, mas não esqueçam o aspecto interno. Eu também sou muita dessas proteínas que vocês estão olhando aí, fungos, bactérias. Eu tenho muitas proteínas que o meu sistema imune também tem que regular, tem que controlar. Aí, quando a gente fala em algumas respostas inflamatórias, e quem participa desse processo de resposta, a gente cita aqui um quadro muito comum, que as pessoas têm relatado muito hoje, que é a síndrome do intestino irritável. Fica um ciclo, né? É um ciclo, por isso que tá aí, ele vai e volta, vai e volta. Então, assim, que se a gente começa, vamos pegar um ponto de partida. A gente pega do mais claro até chegar ao mais vermelho, que seria a fase mais complicada. Então, aqui eu teria uma simples inflamação intestinal. Essa inflamação pode ser ocasionada por vários fatores, seja por uma disbiose, que seria o quê? Uma alteração da microbiota intestinal, que aumenta muito a permeabilidade do intestino. O que seria isso? Deixa as portas mais abertas para que muitas toxinas entrem, muitas substâncias que não são bem-vindas nessa absorção intestinal acabam penetrando mais facilmente e funcionando como um xenobionte, uma estrutura estranha, agressora, em vários aspectos, seja agressão física, química ou até mesmo biológica, se for um agente biológico. Isso leva a uma má absorção de muitos nutrientes e até a falta de produção de alguns deles que a gente produz no intestino, como a própria vitamina K, a má absorção de vitamina B12, de magnésio, de ferro, que a má absorção de muitas dessas substâncias levam também a uma deficiência da resposta imunológica, certo? Então, quando a gente trabalha pensando não só na fisiologia do sistema imune, a gente também entra muito na bioquímica, na nutrição. Então, se eu tenho pouco magnésio, consequentemente também eu posso ter muito pouco cobre, muito pouco zinco, que são micronutrientes, são oligoelementos, se a gente coloca, muito importantes para a manutenção da resposta imunológica. Então, eu tenho essa resposta diminuída, essa resposta já fica muito complicada, né? Então, isso leva a algumas questões de uma rede intestinal que desenvolve o que na pessoa? Se eu estou tendo pouca resposta imune, eu estou tendo uma alta permeabilidade intestinal, isso me abre portas para que eu fique intolerante. É aí que a gente começa a ter determinados graus de intolerância. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Primeiro, eu estou com uma rede de inflamação instalada, estou com uma disbiose, leva a uma absorção de nutrientes que baixa a minha resposta imune aquele sistema imunológico daquele local e que me permite ter mais intolerância. O que seria ser intolerante? Ai, não suporto, tipo assim, você comia amavelmente açaí. Vixe, vou tocar no ouro preto aí da Amazônia. E, de repente, esse açaí, não é que o açaí está lhe fazendo mal, são os fatores anteriores que você teve contato, é o que você está sobrecarregando o teu organismo que levou esse quadro inflamatório intestinal e que agora, dependendo do que você come ou não, vai irritar o seu estômago. E aí você vai ficando intolerante. Intolerância, você pode ter vários quadros de intolerância, desde uma leve, né, moderada e alto grau. Quando você chega no nível de alto grau mesmo, eu não digo que está envolvido aí o sistema imunológico propriamente dito, eu digo que são até mais fatores bioquímicos envolvidos, que se eu consigo regular esse sistema todo para que eu possa ter essa homeostasia restaurada, se eu consigo regular a energia deste local, eu consigo então ter uma melhor resposta. Só que se aquela sobrecarga fica o tempo inteiro naquele lugar, aí sim, essa intolerância pode gerar o quê? Uma doença autoimune. Que um quadro típico de um ciclo do intestino irritável constantemente é você passar um dia a desenvolver uma doença celíaca, que é um caso clássico, que é o caso do glúten. Então, tem pessoas que não são celíacos ainda. Tem pessoas que estão em um nível muito moderado de intolerância ao glúten, por conta dessa sobrecarga, por conta desse intestino mal cuidado, por conta desse intestino inflamado, por conta dessa microbiota alterada, mas que se a gente busca amenizar esses efeitos, a gente tem, com certeza, uma reversão do quadro e a pessoa não chega a desenvolver uma doença autoimune. Mas é aquela história, é saber disso e querer fazer a mudança, que tem muito a ver com mudança de hábito, viu?
Então, espero que tenha dado para entender um pouquinho esse quadro aí. E quais seriam as funções do nosso sistema imunológico, turminha? Primeiro de tudo, é regulação do nosso organismo. A gente tem falado muito. Essa regulação envolve tudo, tanto o que está dentro de mim, quanto o que vem de fora. Eu tenho que regular, tá? Eu tenho que manter sob controle. Aí, para fazer essa regulação, o organismo ele tem que ter um sistema, um high-tech, que ele consiga ter um reconhecimento do próprio e do não próprio, que é o self e o no self. E diante desse reconhecimento, dessa regulação, ele trabalha muito o sistema imunológico com a drenagem de líquidos extracelular, que é a linfa. A linfa, eu digo que ela é a linha vermelha de transporte do sistema imunológico. Uma outra coisa que o sistema imune tem que regular muito bem é o sistema de apoptose. Primeiro, todas as nossas células nascem programadas para morrer. Elas têm um tempo de vida, elas geram um quadro de apoptose para que outras surjam naturalmente. Porém, também algumas células são convidadas a entrar num quadro de apoptose, tá? Antes do tempo delas, porque existe um mecanismo, que é o sistema via algumas proteínas, que vou citar um nome aqui, por exemplo, agora, que é a proteína FAS, que é a proteína ligante, que a célula, uma célula tipo NK, ou uma célula CD+, ela produz uma contraproteína, que tem a fase ligante, que seria a fase ligante à contraproteína, que faz, então, esse sistema imune matar aquela célula, não é matar, perdão, eu retiro essa palavra, induzir a apoptose vinda de fora. Então, a apoptose é um sistema muito importante do sistema imunológico. A inflamação é também um processo extremamente importante. Inflamar é muito bom, é um processo salutar, é uma resposta de neutralização também, porém ela tem que ter um estágio de trancamento, e ela não pode ser exacerbada demais. E a adaptação, que seria o quê? É o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está vivendo no momento da pandemia, do coronavírus. A gente tem que se adaptar a todos os tipos de antígenos que a gente entra em contato, ok? Isso é um quadro até de seleção natural. Quando a gente fala dos componentes do sistema imunológico, a gente tem primeiramente os tecidos, que são as barreiras primárias, líquidos corporais. Quando a gente fala em líquido, a gente tem a própria saliva, o suor, a lágrima, o suco gástrico, tá? Então, a gente precisa ter uma boa hidratação para ter uma boa resposta imune. Os órgãos, que a gente vai ver as funções e quem são eles, as células, a química corporal, que é o equilíbrio ácido-básico, é muito importante para que o sistema imune trabalhe. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente desenvolve um quadro de uma inflamação, a gente passa a ter um quadro muito ácido. Então, o bom é quando a gente trabalha com substâncias antioxidantes, ou quando a gente quer reverter esse quadro, é que a gente busca também alcalinizar mais o organismo daquele indivíduo, do paciente ou do interagente. E moléculas. Sem moléculas não tem conversa, tá? É a maneira que as células têm de conversar umas com as outras. E aí, quando a gente apresenta, então, um pouco dos órgãos, falando deles, do sistema imune, a gente mostra que ele está distribuído em todo o nosso organismo para manter e controlar essa integridade. Então, a gente começa aqui falando desse sistema de vasos aqui, que são os vasos linfáticos, não é o sistema sanguíneo. Esses pontinhos aqui, essas bolinhas azuis que vocês estão olhando, são a junção, como se fosse um cluster, uma aglomeração desses vasos linfáticos montando um nódulo linfático. E alguns desses nódulos linfáticos têm nomes específicos, como adenoide, a tonsila, tá? Aí a gente tem também o timo, que é essa parte amareladinha aqui, que a gente vai ver mais na frente bem a importância dele. Aqui a gente tem a medula óssea, então vamos lá, já estou citando aí para você. Então a gente tem quais são os órgãos do sistema linfóide. A medula óssea, o timo, o sistema linfático, que é o sistema de drenagem, os nódulos linfáticos, o baço é um órgão muito importante para o sistema imunológico, as placas de Peyer também são muito importantes para o sistema imunológico, tá? E aí a gente cita alguns desses. A gente vai destrinchar dentro desses algumas subclassificações aqui mais na frente. Então, aqui mostra, só numa outra figura, essa figura a gente já quer te falar quem são e o que fazem. Então, vamos lá. Quem são os órgãos linfóides centrais ou primários, assim, considerados? É o timo e a medula, ok? Então, o timo, qual é a função desses órgãos, professora Maiara? Simples, galera, anota aí. A função desses órgãos é produzir células e ou maturar. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Produzir e ou maturar. É sinal que tem um desses que produz e matura, e sinal que tem um desses que só matura.
Então, quem é que produz e matura? Medula óssea. E quem é que só matura? Timo. Então, quem faz essa função ou produz e ou matura é um órgão linfóide central periférico. E perdão, primário. E quem seriam os órgãos linfóides periféricos, ou ditos secundários? Linfonodos, polpa branca do baço, tecidos linfóides associados e a mesentéria, que foi um órgão recentemente incluído quando a gente fala em sistema imunológico. Ok? Aqui você vê um pouquinho o mapa, onde eles estariam um pouquinho distribuídos, tá? E a gente vai vendo mais na frente um pouco as funções de cada um desses órgãos. Bom, quando a gente fala em medula óssea, a função é diferenciação e amadurecimento, no caso de linfócitos B, tá? Não é só linfócitos B, aqui a gente chama atenção para o linfócito B, mas existem diversas células que são produzidas e maturadas na medula óssea, ok? Aqui a gente vai chamar atenção, fala um pouco do linfócito B, mas a gente vai entrar mais especificamente nessa célula mais na frente. É cuidado, que às vezes vocês vão ler alguns livros, que a célula B é chamada de célula B em função do bone marrow do inglês de medula óssea. Não tem nada a ver, tá? Isso está errado. Na verdade, a associação, a analogia que foi feita para dar o nome de linfócitos B é por conta da associação que foi feita com a bursa de Fabrício, presente próxima ali da coácula das aves, que observaram que quando retiravam essa bursa, as aves morriam por infecção, por uma bacteremia. E aquelas que tinham a bursa, aquelas que não foram bursectomizadas, permaneciam vivas mesmo frente a uma infecção bacteriana. Então, alguma coisa era produzida naquele órgão que auxiliava na neutralização dessa infecção bacteriana. Então, por isso a associação em relação às células B. E por que as células B? Porque as células B são as células que secretam, que produzem anticorpos. Então, no estroma da medula, a célula B ela é educada, ela é direcionada. Ela parte de uma célula-mãe, uma stem cell, que a gente conversou um pouquinho no nosso primeiro encontro, e o próprio estroma vai educando essa célula, vai direcionando para que grupo de célula tem que polarizar, ela tem que migrar, que no caso seria a nossa célula B, mas a gente tem diversos outros tipos de células. Aqui a gente tem um macrófago, tem um timócito aqui, tá? Mas aqui a gente chamaria atenção para as células B aqui, ó, essa partezinha amarela, tá bom? Que a gente tem o megacariócito, isso aqui tudo ocorre em nível de medula óssea. Muitas células estão sendo produzidas, vocês estão vendo? Células intersticiais, né? Porém, tem algumas delas que são produzidas e maturadas aqui. Tem outras que são produzidas, mas não vão maturar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o monócito, tá? E quando ele vai para a circulação sanguínea, que ele se migra em macrófago, principalmente em resposta ao antígeno, tá bom? E aí aqui a gente tem o grupo de células T, que a gente vai falar mais um pouco na frente, tá? Então, as células B, elas têm essa característica de ser produzidas e maturadas na medula, tá ok? Aqui a gente entra para um outro órgão central, ou primário, assim dito, que é o timo, que o raciocínio também é o mesmo da medula. O parênquima desse órgão é responsável por educar essa célula até chegar na sua fase adulta, vamos dizer assim, funcional, uma adulta funcional. E que dali, mesmo na sua fase adulta funcional, ela pode ter diversas especializações e polarizar para o tipo de resposta que o organismo precisa. Quando ela sai da medula óssea, o linfócito T, ele vem na forma de timócito. E são esses pontinhos azuis que vocês estão olhando. E as células do córtex do epitélio já começam a interagir com essas células timócitas, tá? O que essa interação faz? Educa. E, professora, como é que eu olho essa educação de fato? Você vai ver isso através de marcadores de membrana, de receptores de membrana. E à medida que ela vai avançando mais para a região medular, mais específica vai ficando. Vocês olham que aqui tem muita célula no córtex, na medula já tem pouco. Alguma coisa está acontecendo aí. Você já pode perguntar, para onde for esse muito? Por que tem pouco? Tá? E por que tem macrófago lá dentro do timo? Tá? E por que tem células dendríticas que são originárias da medula óssea também? Ó? Tá vendo? Ela já veio adulta para cá, essa célula dendrítica. O macrófago também já veio adulto para cá, tá? Então, o timo, ele matura e diferencia quem? Linfócitos. O que é essa diferenciação, professor? O que ele faz aqui? A gente vai ver isso muito especificamente numa aula, mas eu vou só te direcionar. Ele diferencia linfócito entre auxiliares e ou citotóxicos, tá bom? Aqui a gente tem uma mesma figura, enfatizando um pouco o raciocínio desses dois, tá? E aí, o que a gente coloca aqui para vocês, então? Nesse momento aqui, você pode observar que a gente tem uma célula linfóide precursora comum, que saiu aqui da medula,
essa célula linfóide, dependendo do tipo de estímulo que ela vai receber, ela vai se diferenciar ou para o linfócito B ou para o linfócito T. No caso do linfócito B, todo o caminho de formação dele é dentro da medula óssea, vocês estão vendo? E lá da medula óssea, ele já deve sair o linfócito B mais direcionado. Ele sai imaturo e ele matura quando ele entra em contato com o antígeno específico. Aí ele vai ser chamado para trabalhar. Aí ele não vai poder pedir para sair não, viu, galera? E aí, o que a gente observa, então? Que ele migra, né, através do sangue ou da linfa, se transforma em maduro, e aí sim, o que vocês estão olhando aqui na membrana, ele já começa a expressar anticorpos conforme a sua necessidade. E ele circula em um outro grupo de órgãos que a gente vai falar daqui a pouco. O linfócito T, ele sai da medula como timócito, porém ele vai ser maturado onde, galerinha? No timo. E lá no timo ele também vai sair na sua forma imatura. Por que se fala assim, mas professor, o que é o imaturo? Gente, o imaturo, ele tem os receptores de membrana que definem que ele é um B e um T. Isso é o mais importante de tudo. E outro, define que eles são células funcionais. Isso é o mais importante de tudo, porque célula caquética doente não pode sair, tá? Agora, por que ele é imaturo? A gente diz que ele é imaturo ou até virgem, porque ele ainda não entrou em contato com ninguém, com nenhum tipo de antígeno, seja próprio ou não próprio. Quando ele entra em contato a primeira vez com o antígeno, aí ele sai, deixa de ser imaturo. Tipo você, quando sai da faculdade, você vai atender seu primeiro paciente. Você é bem imaturo, você vai estar tremendo de medo. Mas quando você começa a atender o seu primeiro paciente, beleza, você já começa a ter uma certa maturidade, tá bom? E assim, o que é interessante, grave muito essa palavra recircular, tá? E aí a gente vai tendo, então, mais a funcionalidade dessas células. Como é que o linfócito B matura, então, turminha? Se a gente olha aí, ó, lembra que eu te mostrei o que é essa maturidade para eles? Quando eles estão na medula óssea, eles têm poucos marcadores de membrana. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tem uma célula B aqui matura que começa a expressar anticorpos que dizem, alguns marcadores que dizem que ela é uma célula B, como o CD22, CD20, né, que um tipo de anticorpo muito fraquinho, muito fajuto, ainda que a gente não considera muito, que a gente diz até que é uma IgM paraguaia, tabajara. Mas quando ele vai para a periferia já, é convidado aí para o sangue mesmo, começa a trabalhar, ele já se transforma numa célula B madura. E aí ele começa a perder alguns tipos de marcadores de membrana, aqui, ó, e começa a guardar e permanecer com marcadores mais específicos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um exame molecular para saber que tipo de células eu tenho ali no plasma de um paciente, quando eu falo de células brancas, eu usaria que tipo de marcadores? Um CD19, por exemplo, um CD20, que me marca que é uma célula o quê? Uma célula B, tá bom? E se eu quero saber se essa célula tem atividade de produção de anticorpos, o que é um plasmócito? Nada mais é do que uma célula B quando produz anticorpos. Então, ele chega nesse nível aqui, tá? Expressa esses marcadores que diz que ela está nessa fase de plasmócito. Ela está, gente, olha a palavra, ela não é. Então, é sinal que ela volta para o estágio natural de célula B madura. Se ela entrou em contato com esse antígeno, foi apresentado para ela esse antígeno, e ela se transformou numa célula, num plasmócito, quando ela volta para uma célula B madura, a gente fala que ela está no estágio de memória, tá? Mas o quadro, calma, não se assustem, não, opa, respira, não fique em pânico, tá bom? Mas o que eu quero que você veja é isso, é a expressão de marcadores de membrana. É isso que define a maturidade de uma célula, tá bom? O mesmo vai acontecer para uma célula T lá no timo, tá certo? O mesmo vai acontecer para essa célula T no timo, que seria o quê? Muitos timócitos entram 5 vezes 10 a sétima por dia, isso aqui é um exemplo de um timo de um camundongo, onde 1,1 a 2 milhões, a 10 oitava desses timócitos é filtrado aqui nessa área do timo e sai só 2 vezes 10 a sexta células por dia. Então, tipo, 98% dessas células morrem. Elas morrem como? Já se perguntaram? Escandalosamente ou por apoptose? Responde aí. Apoptose, com certeza. Essas células não podem morrer fazendo escândalo aqui dentro do timo, tá? Então, elas morrem sem induzir inflamação e nem modificação do tamanho do timo. Nada, tem que ficar normal, tem que morrer quietinha. Ninguém tem que saber que você passou por aqui. Simplesmente você não foi selecionada para entrar, sei lá, no mestrado depois da faculdade. Eu até brinco, eu digo que o timo é a faculdade, tá? Aí você saiu, beleza, tá lá, show de bola. Mas aí tem vários estágios na vida que você tem que passar, tá bom? O mesmo raciocínio seria isso também.
E aí existe um processo muito importante que ocorre nesse timo, que a gente chama de tolerância central. Isso aqui a gente vai ver mais aprofundado em uma outra aula, mas eu quero que vocês entendam aí. Se eu fosse fazer uma pergunta, em que estágio do nosso desenvolvimento das células do sistema imune, a minha célula tem que saber o que é meu e o que não é meu, porque ela tem que me tolerar desde ali. Então, eu digo que é o estágio em que todas as células são formadas na medula óssea, elas já têm que sair dali não reagindo contra mim, elas têm que me tolerar, e também quando algumas células vão ser maturadas no timo, que é o caso dos linfócitos T, eles têm que me tolerar, galera, tá? Então, esse processo de maturação e educação é muito importante. É crucial para, eu digo que a mais importante função do sistema imunológico, e qual é? Tolerar, reconhecer o que é meu e fica quieto. Porém, tem momentos que essa tolerância é quebrada. Então, aqui no timo, a gente não vou entrar em detalhes aqui, eu quero só apresentar que a célula T, eu te mostro, ele entra e ele passa por 3 escalas de seleção. Uma é quando ele não reage com nada que está sendo apresentado para ele no timo. Se ele não reagiu com nada que está sendo apresentado para ele no timo, morte, galera. Ele não reconheceu ninguém, entrou lá, não interagiu, sabe? Aquele da social media, assim, que não é legal, não teve like, não teve curtida, hashtag 0 para ele. Então, ele não entra, ele não fica, ele é convidado a morrer, não interagiu com ninguém, não teve like, não teve curtida. Aquele que tem um like, uma curtida moderada, aquela pessoa que consegue andar em todos os ambientes, que circula com todo mundo, ele interagiu legal com uma célula epitelial do timo, olha, com equilíbrio, com respeito, aquela pessoa polida, aquela pessoa que, vamos dizer assim, é curtido por todos, né? E mesmo que ele não seja curtido por todos, ele fica em equilíbrio, a vida dele não muda por conta disso, essa pessoa é salva da morte, tá? E aí ela pode ficar. E tem aquela, gente, que é grude, que interage com todo mundo. Gente, vocês conhecem esse tipo de gente, não tem? Aquela pessoa que é chata, que quando chega, a roda se desfaz. É esse aqui. Ela também não fica convidada para ficar, tá? Então tem aquela pessoa que não conversa com ninguém, que a gente também, gente, isso aqui é só uma brincadeira, por favor, tá? Mas a gente tem que buscar interagir em equilíbrio com todas as pessoas. Mas mesmo o sistema imune é uma história de vida. Para você viver bem em sociedade hoje, você tem que conseguir interagir com todos, com equilíbrio. É isso. É essa célula que sai do timo, assim como também essa célula que sai da medula. Assim também como é a nossa vida. Assim somos nós que vamos sobreviver nessa selva aqui que a gente vive. Saindo dessa brincadeira de maturação, que eu espero que vocês tenham entendido um pouco isso, o que é esse maturar, né, o que é essa, primeiro a germinação, proliferar, e quando é que uma célula está madura, tá? Ela tem que sair sabendo muito bem as suas funções, isso tem a ver com biologia molecular, tem a ver com marcadores de membrana, tá? Ela não pode sair sem reagir com ninguém ou reagindo muito forte, ela tem que sair com equilíbrio.